Tá joia. Boa Boa noite. noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso primeiro dia do workshop de preparação para a liturgia das grandes festas. Hoje o nosso tema é Selichot. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Selichot, vamos entender um pouquinho da onde vem e vamos olhar os textos principais que trazem para a gente a ideia da Selichot, principalmente aqueles que acompanham a gente também durante Rosh Hashanah e principalmente em Yom Kippur. Então, antes de mais nada, só para eu ter uma ideia, todos aqui estiveram nas aulas de Tefilá, nas últimas duas aulas de Tefilá do Rabino Davi? Eu diria que Eu a assisti a maioria, Dani, mas primeira não só. todos. Tô vendo o Daniel, não, né? Enfim. A gente assistimos, tanto é que eu pedi até o estudo para ele, fiquei Ah, sim, insistindo, sim, eu já também assisti. né? Acho que a maioria assistiu. Eu sugiro que aqueles que não assistiram assistam principalmente para as próximas aulas, que a gente vai entrar no serviço mesmo. Selichot é um serviço extra. Selichot é um serviço que ele entra dentro da liturgia também, mas ele, quanto serviço, é um bloco só, né? Que na verdade não é um bloco só, porque tem tradições diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Não é essa aqui que interessa. Essa eu vou fechar. Me interessa essa aqui. Ok. Então, vamos entender o que são selichot, né? A palavra selichot é plural de selichá, que é perdão, né? No hebraico é bem parecido com o inglês, com o francês, excuse, né? O termo selichá serve para pedir licença, serve para muitas coisas nesse sentido, mas aqui a tradução que a gente vai usar é perdão, selichot. E são preces, são rezas, que têm a ver com penitência, Você pode súplica. aumentar um pouquinho, Daniel? O microfone, acho que está no Não, não, máximo. não. Aumentar um pouquinho Ah, a tela, o perdão, texto, por favor. perdão. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar isso aqui. E aí eu aumento aqui. Tá Melhorou? bom. Obrigado, Denis. Então, as selichot, elas são um conjunto de textos, né, que vão ter algumas preces de penitência, né, súplicas, né, pedidos, súplicas de perdão, e poemas litúrgicos, que a gente chama em hebraico piutim, que vão ser recitados em preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur. O objetivo da Selichot é despertar a alma para o arrependimento, né? Ou seja, techuvá. A gente vai ter isso com mais detalhe com o Moré Celso, ele vai falar sobre o Netev, que é um dos textos que traz muito forte a ideia de techuvá, tefilá e tzedaká, né, como as três grandes coisas, né, as três grandes ações que a gente pode fazer nesse período para mudar a roda do destino, né, para a gente conseguir a misericórdia divina. Então, a Teshuvah é principalmente a ação que a gente busca com a Selichot. A gente implora por misericórdia divina e a gente se prepara espiritualmente para os Yamim Noraim, para os dias terríveis, tradução literal de Yamim Noraim. São esses dias, são os 10 dias, né, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E a base bíblica da ideia da Selichot está em Shemot, capítulo 34,
versículos 6 e 7, que é um texto que eu acho que está bem na memória de quem já participou de Yom Kippur na sinagoga, que são os 13 atributos de misericórdia de Deus, né? Aquele texto Adonai, Adonai, a gente vai olhar para ele já já com mais atenção. Tá? Quando que a gente recita Selichot? Então aqui já tem duas tradições diferentes. Os Sefaradim vão iniciar desde o segundo dia de Elul, ou seja, essa madrugada agora, né? A gente está em primeiro de Elul, indo para o segundo dia de Elul. Então essa é a primeira madrugada oficial de se recitar a Selichot, e vai até Yom Kippur. Também vamos falar já sobre esse período todo aqui. E quando eles fazem isso, de madrugada. E isso vai somar 40 dias de Selichot, né? A gente tem os 30 dias de Elul, mais ou menos, começando no segundo dia de Elul, mais 10 dias até Yom Kippur, e isso corresponde aos 40 dias que Moshe estava no Monte Sinai pedindo perdão após o pecado do bezerro de ouro. E aqui a gente vai ver no final, se sobrar tempo, que não é tão importante para a liturgia, mas tem uma leitura, são 3 fases, né, que Moshe sobe no Monte Sinai, e a gente vai ver a relação delas. Para a tradição Ashkenazi, as Selichot elas começam no sábado à noite, ou seja, depois da Havdalah do Shabat, anterior a Rosh Hashanah. Esse ano, em especial, que Rosh Hashanah cai numa segunda-feira, ou quando cai numa terça-feira, a gente vai começar, na tradição Ashkenazi, a Selichot, um sábado, um Shabat anterior, né? Porque a gente teria que ter pelo menos 4 dias de Selichot. Então, se a gente começasse no Shabat, esse ano, por exemplo, logo antes de Rosh Hashanah, a gente teria sábado à noite, domingo à noite, segunda-feira já era Rosh Hashanah, só deram 2 dias. Então, para dar pelo menos 4 dias, teria que ser na quarta-feira. Por isso que quando cai segunda ou terça-feira, a gente faz uma semana a mais de Selichot na tradição Ashkenazi, e eles também seguem recitando até Yom Kippur. Na verdade, antes de Rosh Hashanah, é isso, né? Antes de Rosh Hashanah. Sim, sim. Tá bom. Não, porque se contar até Yom Kippur dá muito mais, né? É isso. Sim, sim, sim. 4 dias antes de Rosh Hashanah, exato. Tá bom. O horário mais tradicional para se fazer a Selichot é da madrugada mesmo, antes do nascer do sol, né? Ashmoret Haboker, antes da primeira, nem nascer do sol, na verdade, quando a luz do sol começa a aparecer, a tradição diz que já teríamos que ter terminado a Selichot. E aí tem várias histórias aqui, né? Mas a grosso modo é considerado um tempo onde o céu está mais misericordioso, vamos chamar assim. Eu gosto da ideia de que a gente acorda mais cedo, né, nesse período da Selichot, que é também como uma preparação de disciplina, a coisa de todo mundo junto, né? A Selichot pode se fazer sozinho em casa? Pode se fazer sozinho em casa, mas ela ganha muito mais poder quando a gente faz com muita gente junto, pelo menos um minyan. A gente vai ver um videozinho, um exemplo do Kotel, como que é poderoso isso. E tem, né, comunidades por conta da vida moderna, da praticidade, que vão fazer à noite na sinagoga, mas a prática é mesmo de madrugada. E qual que é a estrutura da liturgia da Selichot? Então a Selichot varia um pouquinho, né? Tradição sefaradita ou ashkenazita, mas geralmente vai incluir uma abertura com alguns versículos de súplica. Então a tradição ashkenazi
usa principalmente o Ashrei, o Salmo 130, né? Já na tradição sefaradi, eles costumam abrir com Adona Selichot, que é o texto que a gente vai ver e vai aprender hoje. E aí tem poemas litúrgicos, né, os Piyutim, que são textos escritos pelos rabinos da Idade Média, que vão pedir perdão, vão evocar essa compaixão de Deus. Aí se falam os 13 tributos de misericórdia. Você precisa zerar o seu microfone aqui. E aí a gente fala, né, o Shlosh Esremidot, os 13 atributos de misericórdia, em voz alta. Existe a tradição de que se fala, né, que a gente fale 3 vezes, a gente repete 3 vezes, a Shlosh Esremidot. Depois a gente faz o vidui, a confissão, e faz o vidui, o pequeno só, né? O vidui grande, que é o alchet, é mais comum que se faça só em Yom Kippur, mas também tem tradição que faz o alchet. A gente não vai ver o alchet hoje, mas é a confissão dos pecados, né? Feita em ordem alfabética, Ashamnu com Aleph, Bagadnu com Bet, Gazalnu e por aí vai. Todas as letras do Aleph Beit. Você tem um momento depois do Vidui, vamos chamar de o clímax, que a gente repete essas súplicas de perdão, e a gente encerra com alguns textos de Geulah, de redenção, e algumas brachot. Por que é interessante a gente olhar essa estrutura da liturgia aqui? Como a gente viu no curso com o Davi, normalmente a nossa liturgia ela tem esse movimento. Você vai ter, principalmente Shacharit, né? Pensando na estrutura completa, você tem uma abertura, um aquecimento. A gente vai fazer Modéani, Birkot HaShachar. Aí a gente vai não ter os Piyutim, mas a gente vai ter os Pesukei de Zimra, que também, né, são poemas litúrgicos, nesse caso salmos. E aí a gente vai ter as partes principais da reza, a gente tem o clímax da reza, que seria a Amidah, e aí a gente tem o encerramento com o Aleinu. Então essa é uma estrutura que está um pouco mantida também quando a gente pensa em Selichot. E Só uma coisa, Dani, quando você falou clímax é Amidá, é o equivalente a Amidá, isso você quis dizer, né? sim, eu tô falando no Shacharit, Não, tudo bem. Não, só para ficar claro. seria a Amidá, né? Para Tô ficar claro. falando Não tem Amidá, né? Não tem Amidá. não, aqui não tem Amidá. Tá Não, bom. Ah, tá aqui o bom. clímax é súplica Repete. de perdão, geralmente é texto de Tachanun, Tá bom. tá? A gente conhece esse texto como Tachanun, e aí também a gente pode falar um pouquinho do Tachanun daqui a pouco. Mas é um paralelo, fazendo um paralelo com o Shacharit, que tem o aquecimento seria Birkot HaShachar, Piyutim seriam os Pesukei de Zimra, aí você vai ter Barehu e Shema, a Amidah, que seria o clímax, e encerra com Aleinu, essa estrutura da Tefilá do Shacharit. Aqui a gente tem uma estrutura parecida, né, vamos dizer assim, nesse bloco de Tefilá extra. Não é Shacharit, não é Mincha, não é Arvit, é feito de madrugada e tem esse nome Selichot. E eu queria trazer para vocês um exemplo. Eu não sei se vocês vão poder ouvir, acho que eu preciso parar o share, Compartilhar o som também. compartilhar som também, né? Né, share sound. Aqui. Mais vídeo share. Ok. Vamos lá. Hoje à noite, e ele está me pedindo para instalar um negócio aqui do Zoom que eu não tenho.
É um link? É um YouTube isso aí? Um áudio device. É YouTube. Então, se quiser, eu posso compartilhar eu aqui. Você me manda só o link e eu compartilho aqui. Opa, vou, Foi? vou te mandar já. Hein? É. O problema é como eu vou te mandar isso, que eu tô com o WhatsApp Já, fechado aqui. já entrou, hein? Eu mando no chat. É, mas aqui entrou sem, Sem áudio? né? Pode mandar no chat aqui, eu Eu vou copio. mandar no chat. Ah, Só abrir uma tela nova. New Windows. YouTube. pronto. Deixa eu pegar agora. Enquanto o Davi abre, esse link ele vai mostrar para a gente o começo das Selichot, que acontecem lá no Kotel, em Jerusalém. E a ideia é a gente ver o poder que tem essa junção de muitas pessoas rezando juntas. O texto do Adona Selichot. Peraí, já tá indo agora. Áudio, deixa eu parar. Acho que é isso aqui. Tá bom. Share sound. Video share, sei lá. Agora tem que dar o play. Ok. É do Davi. Esse é o início da Selichot, eles começam assim. Essa madrugada, acho que se a gente abrir aquele link, aquele site que tem Kotel ao vivo, agora, o pessoal deve estar chegando lá, né? São 6 horas a mais em Israel, então são 2 da manhã lá. Acho que o pessoal deve estar começando a chegar no Kotel para começar a fazer a Selichot, primeiro dia de Selichot desse ano. É,
Vou voltar pro meu share aqui, sem sound, porque eu não posso. Só os sefaradim que estão chegando. Ah, sim! É, Não está tão vazio ali. Tem pouquíssima gente lá. é pouquinho. É. Então, a base, a ideia toda da Selichot está aqui, né, nesse texto de Shemot. Se vocês lembrarem, tem um momento em que, né, Moshe está lá, esculpindo as tábuas, as Luchot Avanim, e Deus desce numa nuvem. E aí se ouve os atributos divinos, né? Então a gente, no Mahzor, deixa eu ver se está aqui. Não, peraí. O Mahzor está direto no Hashamno. O texto ele começa um pouco antes, e a gente chega nessa frase, né? Vayered Adonai Be'anan, Vaitiatsev Mosham, Vaikra Beshem Adonai. Né? Adonai desceu numa nuvem, ficou ali com ele, proclamando o nome de Deus, o nome de Adonai. Vayavor Adonai Alpanav Vaikra. E Deus passa diante de Moshe. É aquele momento que Moshe só vê as costas de Deus, né? Que ele fala, não pode me ver face a face, porque nenhum ser humano vai sobreviver se olhar a face de Deus. Então Deus passa diante e proclama Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet. A gente já vai cantar isso daqui, que acho que é importante a gente praticar. Mas o que significa isso? São 13 atributos. Vocês me ajudam a contar? Adonai, Adonai, El Rachum, Deus compassivo, Vechanun, e gracioso. Erech Apaim, lento para a ira, Rav Chesed Ve'emet, pleno de misericórdia, de bondade e de verdade, de fidelidade. Notzer Chesed La'alafim, ele estende a Chesed, ele está traduzindo como bondade aqui, mas é misericórdia, né? La'alafim, para milésima geração. Nose Avon, perdoa a iniquidade, Vafecha, e a transgressão. Vachatá, o pecado, Venaque, e aqui a gente termina os 13 atributos. O texto continua, Venaque, Loinaque. Aqui tem toda uma discussão grande, porque está dizendo que ele perdoa todo o pecado, mas não perdoa todo o castigo, enfim. Então, por que que os nossos sábios param o texto por aqui? Tem bastante discussão. Então, para a gente ouvir isso, eu vou fazer uma vez. Acho que muitos vão lembrar dessa melodia, né? Vayered Adonai Be'anan, Vaitiatsev Mosham, Vaikra Veshem Adonai. Vayavor Adonai al panav vaikra. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon Vafesha, Vechata Venake. Todos lembram dessa melodia? Quem aqui se lembrou dessa melodia? Tá com ela no ouvido?
Levanta a mão mesmo, assim, só para você ter uma noção de quem não conhece. Quem nunca ouviu esse texto ou não lembra de ter ouvido? Ai, já escutei, Ah, cantei. Ok, pessoal, esse texto ele se repete muitas vezes, principalmente em Yom Kippur. Então, e ele é feito de uma forma que o Hazan vai fazer, o Kahal vai repetir e o Hazan vai repetir. Na prática, todo mundo faz 3 vezes, porque quando o Hazan está fazendo, as pessoas falam junto. Mas é um texto é um momento muito importante da nossa tefilá. Acho importante que todo mundo tenha essa intimidade com esse texto. Toda a base, toda a ideia, né, de techuvá, da gente poder se arrepender das nossas transgressões, dos nossos pecados, está nessas 13 características de misericórdia divinas. Né? Então, por isso essa é a base toda da Selichot. Quem gostaria que a gente fizesse mais uma vez para ficar com isso, para tentar fazer junto? Vamos fazer mais algumas vezes? Quem quiser ir fazendo junto comigo, pode ir fazendo. Acho que é legal a gente pegar o texto. Só que eu tô com ele só em hebraico, né? Eu não tenho ele transliterado. Isso aqui eu comi bola. Bom, eu posso tirar uma foto e compartilhar, mas preciso de um minutinho para tirar a foto. Por favor, Davi, por favor. Eu acho que vai valer a pena a gente ter. Pera que eu vou bagunçar toda a minha. É, 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 eu novamente peço perdão. Eu ia arrumar tudo isso hoje. Eu tô com todo o material para arrumar, mas eu passei a tarde de cama. É, né? Uau. É, Tá aqui, não se preocupe. tô meio bagunçado, assim. tá perdoado, tá perdoado. Estamos no 1º de Elul. Né? Tô já fazendo a minha serihá aqui. Espera aqui. Bom, quem tiver com alguma azar também pode procurar, mas enfim, eu vou tirar foto agora aqui. Inclusive para tradução. Eu não vou botar o hebraico, tá bom, gente? Prontinho. Olha só. Obrigado, Davi. Imagina. Só compartilhar agora. Viva a tecnologia. É, graças a Deus que existe isso, né? Imagina se fosse alguns anos atrás, mas. Pronto, só compartilhar para mim mesmo. E agora abrir aqui no computador. Cadê você? Baixa. Pronto. Mas vai, preparem-se. Vamos lá praticar, pessoal. Vou compartilhar. Cadê? Aqui. 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 A parte de baixo. Vamos lá? Quem quiser fazer junto comigo, por favor, vamos juntos. O microfone é aberto mesmo? Acho que podemos, né? Bom, se não te atrapalhar. Não, não vai atrapalhar. Vai fazer uma bagunça bonita. Então tá bom, vamos lá. Adonai, Adonai, El Erech Hamayim, Emet,
נוצר חסד לעלכים, עושה עוון וחטאה. Repete. Adonai El Rahum Erech Hachaim Ve'Ravchem Ve'Emet La'alafim Ose Avon Bafesh Echata'a Benadim. E a gente faria uma terceira vez. Aqui na Selichot não entra, mas eu vou aproveitar que está o texto aqui do Mahzor. Em Rosh Hashanah, quer dizer, em Yom Kippur, no caso, né? O Hazan vai seguir falando Vesalachta lavoneinu lechatatenu nechaltanu, e perdoou nossos avon, os nossos transgressões, nossos hatatenu, nossos pecados, o nechaltanu. E como é que eu vou traduzir nechaltano? Absolve. É Perdoar, é sinônimo de perdoar, né? Perdoar. Vem da raiz da palavra pecado, né? Mas nos despecou, vamos dizer. E aí segue com Selach lanu avinu chatanu mechal lanu malkeinu kifashanu ki ata Adonai tov vesalach verav chesed lechol kolcha. Né? E a gente tem a tradução aqui, Vesalachta lavoneinu, que a gente já traduziu, ele está aqui, concede-nos o perdão para a nossa iniquidade, o nosso pecado, restabelece-nos como a tua herança, e aí slach lanu avinu, perdoa-nos nosso Pai, porque pecamos, absolve-nos nosso Rei, porque transgredimos, porque Adonai é bom e perdoa, é infinito na bondade, a todos que te invocam. Então, a ideia toda aqui é realmente dar techuvá. Está tudo baseado nessas características de um Deus misericordioso, clemente, que tarda em ficar bravo, enfim. Aqui essa tradução é um pouquinho diferente da que estava lá, mas é bem interessante também. Pródigo em benevolência e verdade, preserva a bondade para milhares de gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado e absolve. Obrigado, Davi. Então, esse é o centro da ideia da Selichot. O período de Selichot, a gente fala muito sobre o Cheshbon HaNefesh. Cheshbon, em hebraico moderno, conta, né? Quando você vai no restaurante, você quer pedir a conta, você pede o Cheshbon. Nefesh, alma, espírito. Então, Cheshbon HaNefesh é como se a gente fizesse o balanço anual da nossa alma, do nosso espírito. Então, os textos da Selichot, eles estão aqui para nos auxiliar com esse trabalho individual, esse trabalho profundo e espiritual, da gente fazer uma retrospectiva do último ano, para que a gente possa fazer esse balanço e se planejar para o ano que vem. Aí parece que é linguagem corporativa, né? As empresas fazem isso anualmente, fazem um balanço anual para ter o planejamento do ano que vem, né? Quem aqui já coordenou orçamento sabe o quanto esse período é uma loucura na vida de quem coordena orçamentos anuais, né? E da mesma forma para cada um de nós na nossa vida do dia a dia, a gente tem essa possibilidade de fazer esse balanço e se planejar para o ano que vem. Eu gosto sempre da metáfora dos brigadeiros, né?
eu chego nesse momento e eu lembro das festas que eu fui, que eu comi muito brigadeiro e passei mal. E aí eu falo, puxa vida, eu não vou comer tanto. Nas próximas festas que eu vou comer só 3 brigadeiros, não vou comer 25 como eu comi da última vez que eu passei mal. Só que a gente é humano, né? Então a gente vai na próxima festa com a intenção de comer só 3, mas tá tão gostoso. E tem um de limão siciliano diferente, o outro de café, o outro de morango. Eu não vou comer os 25 da última vez, mas eu comi 18. E passei mal de novo. E aí eu falo pra mim mesmo, não, da próxima vez eu vou comer só 3. Mas aí eu acabo comendo 15. Então é mais ou menos isso, né? A gente se planeja para tentar, para buscar ser uma pessoa mais de acordo com os nossos valores, para pecar menos, para cometer menos transgressões, mas lembrando que nós somos humanos e a gente acaba não conseguindo a perfeição, Baruch Hashem, ninguém quer ser perfeito aqui, mas anualmente a gente tem essa oportunidade de rever e, né, puxa vida, eu falei que ia comer só 3, acabei comendo 15, também passei mal, então vou me esforçar para que da próxima vez eu consiga comer 3, e se alguém aqui conseguir comer só 3 brigadeiros numa festa, me conta. O outro texto importante da Selichot, que também é muito repetido em Yom Kippur, é o texto do Vidui. O Vidui. O Vidui é aquele texto que o Hazan fala e todo mundo repete, Ashamnu, Ashamnu, Bagadnu, Bagadnu. E o Vidui ele é muito interessante porque, como muitos textos da nossa liturgia, ele começa numa palavra com Aleph e ele passa por todas as letras, né? E isso aqui tem 2 explicações interessantes. Uma delas é a prática. É mais fácil lembrar um texto se eu sei que a próxima palavra começa com a letra Beit, fica mais fácil de eu lembrar que é Bagadno do que simplesmente uma letra qualquer que eu não vou lembrar. Então, ajuda, é um recurso, é mnemônico que chama? Mnemônico, isso. É um recurso mnemônico para eu lembrar do texto, mas também eu passo por todas as letras do Aleph Beit para dizer que todas as transgressões que eu fiz estão presentes aqui. Eu tento, de uma forma, trazer todas as possibilidades, erros, pecados, né, na minha confissão, usando todas as letras do Aleph Beit. Então, achamno, nós transgredimos. E aí, o Sefaria, ele traz umas explicaçõezinhas, né, contra Deus e o homem, e estamos devastados por nossa culpa. Então aqui seria a kavaná, né? Eu falo, nós transgredimos, achamno, mas a minha intenção aqui quando eu falo achamno é sentir que, puxa, a minha culpa por ter transgredido contra Deus e contra o meu semelhante, ela me deixa devastado. Bagadno, nós traímos, né? Mais uma vez, Deus e o homem fomos ingratos pelo bem que nos foi feito. Então a traição aqui não é simplesmente a traição como a gente pensa, né, de ser desleal com alguém, mas aqui traz a ideia de ingratidão, né? Puxa, Deus me faz tantas coisas boas na minha vida, mas eu só reclamo das coisas ruins em vez de agradecer as coisas boas. É nesse sentido aqui. Gazalno, roubamos. Dibarno dofi, falamos calúnias, nós caluniamos. Reevino, nós fizemos os outros pecarem. Vehirshano,
nós fizemos os outros serem Rechaim, né? Nós fizemos os outros serem maus. Zadnu, nós pecamos com intenção maliciosa. Hamasnu, nós tomamos à força as posses dos outros. Tafalnu sheker, nós adicionamos mentira a mentira, falsidade sobre falsidade, né? Aquela coisa de eu minto para cobrir uma outra mentira. Ya'atznura, nós juntamos com grupos e pessoas do mal, né? Ra, lembrando que Ra é maldade em hebraico. Deixa eu... Vocês estão... tá bom o tamanho? Eu nem perguntei isso, né? Na primeira vez o Denis pediu para eu aumentar, eu aumentei. Perdão. Yasnura. Kizavnu, nós demos conselhos que não foram bons. Latznu, enganamos. Maradnu, não, tá faltando um aqui. Não, tá, porque tá certo. O Latznu é enganamos e zombamos. Maradnu, nos rebelamos. Mered, né? Lembra do Mered Bar Kokhba, revolta de Bar Kokhba? Maradnu, nos rebelamos contra Deus e sua Torá. Niatznu, fizemos Deus ficar bravo, irado conosco. Sararnu, nós nos afastamos de Deus e da Torá. Avinu, nós pecamos deliberadamente. Pashanu, nós fomos negligentes no cumprimento das mitzvot. Bom, vou falando e descendo. Tsararnu, nós causamos tristeza aos nossos amigos. Kishinu oref, nós fomos obstinados, recusando-nos a admitir que nosso sofrimento é causado pelos nossos próprios pecados, né? É naquele sentido de botar a culpa no outro. Rachano, mais uma vez, olha o Rachá ali, né? Nós cometemos pecados pelos quais nós somos chamados de malvados, né? Por exemplo, levantar a mão para bater em alguém, estão dando exemplo aqui. Shichatnu, cometemos pecados que são resultado da corrupção moral. Tiavnu, e aí vocês reparem que o Tav tem 3, né? Repete o Tav 3 vezes. Tiavnu, cometemos pecados que a Torá chama de abominação. Tainu, nos desviamos, né? De ta'ut, de erro. Tainu. E titanu, o último, desencaminhamos outras pessoas. Né? E o texto continua, quando a gente faz esse texto. Sarnu im mitzvotecha im mishpatecha atovim velo shava lano. Nós nos desviamos das tuas mitzvot e das tuas boas leis, e nada, velo shava lano, isso não valeu, isso não nos recompensou, nada ganhamos com isso. Ve'atat tzadik al kol haba aleinu, e você é justo em tudo o que vem sobre nós, seja bom, seja ruim. Ki emet asita va'anachnu irshanu, porque você agiu com verdade e nós com impiedade. Então, o vidui, né, a confissão,
ela tem essa intenção de que a gente abarque todas as possibilidades de pecado que nós fizemos. Agora tem um detalhe aqui importante. Quem consegue perceber no hebraico uma característica que tem em todas as palavras, a gente vê que todas elas terminam com nu, nu, nu. Por que isso? Alguém sabe me dizer? Dos alunos de hebraico, do Moré Aguinaldo? Não, o Celso não vale, o Davi não vale. Por que o nu? Plural, né? Nós. Plural na primeira pessoa do plural. Então, vejam que o vidui, ele é feito de forma coletiva. Por que isso? Porque talvez eu não cometi todos esses pecados. Talvez eu tenha cometido parte deles, mas não todos. Mas quando eu faço essa tefilá em comunidade, eu peço perdão por mim e também pelo outro. Eu faço a confissão por mim e também pelo próximo. Né? Então, essa característica aqui de estar em primeira pessoa do plural. Vamos praticar uma vez esse texto? Só mais uma coisinha, Dani. Só uma observação, tá perfeito a sua explicação. Por favor, por favor. E uma outra explicação para estar no plural, além dessa que você deu, é que seria muito difícil para cada um de nós publicamente confessar um erro que eu fiz, né? Então, fazendo tudo no plural, todos nós estamos envolvidos nisso e ninguém precisa, assim, entre aspas, se entregar publicamente, falar eu fiz esse erro aqui, eu fiz aquele erro ali. Todos nós estamos juntos nesse barco, nessa hora, né? Sim, Mais ou menos isso. sim. É bem interessante isso, né? Não colocar ninguém em evidência. E exatamente isso, você resumiu bem. Muito interessante. Você quer o texto transliterado nesse caso também? Ah, é bom. É Então, bom. só um segundinho que eu já Já, tirei. já sei o que eu vou escrever na minha avaliação para o Cefari. Aqui falta o transliterado. Não, tá bom, tá aqui na minha mão. Falta só eu agora baixar esse aqui. Texto aí é rezado todo dia, teoricamente, né, Dani? Então, Eu não lembro de ter visto na CIP, mas ele é rezado todo dia. Eu acho que tem 2 dias que não reza, alguma coisa assim. a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver chegando na liturgia de Yom Kippur, mas existe um serviço diário chamado Tachanun, né? No Tachanun a gente faz boa parte do que se faz na Selichot também se faz em Tachanun, né? É como se fosse o Yom Kippur diário, tá? O texto do Tachanun. Ele não se faz segundas e quintas-feiras, nem e Shabat também não, né? Mas ele é feito diariamente. Hoje em dia você encontra. Ah, eu quero ouvir essa outra explicação, por favor. Hoje em dia você só encontra Tachanun em sinagogas ou de tradição sefaradi ou ortodoxas. É muito difícil você encontrar uma sinagoga que faça o Tachanun. Eu conheço alguns lugares onde logo depois da se dá um tempo na Minchá, né? Se dá um tempo para fazer Tachanun individual e depois se volta a tefilá coletiva. Mas é uma tradição que não é mais tão praticada. Mas é muito interessante essa ideia quando a gente vê sobre os níveis de Yom Kippur, que eu pretendo falar num outro dia. A gente vai ver que tem o diário, né, o Yom Kippur do dia, tem o dos 10 dias. O Tachanun ele estaria ligado ao Yom Kippur diário, né, o anual, aquele que você faz o ano inteiro, né? O Yom Kippur que te acompanha o ano inteiro. Que, aliás, tem muito a ver com o que o Gabani falou ontem, né? Olhando por outro lado agora, né? O Gabani falou, não especificamente sobre o Tachanun, mas falou sobre isso, né? Sobre essa prática diária, né? Da gente ao longo do ano todo, né? Acho que a Marli queria falar alguma coisa. Quem quer falar e
que é WG? Então, no Zohar, que a gente estuda, né, os estudantes de Cabala, explica por que dessa sequência do alfabeto nessa reza, né, que é para você colocar ordem. A gente tem a oportunidade, através dessa ordem do alfabeto hebraico, né, a gente tem a oportunidade de colocar ordem interna na nossa vida. Então, é uma outra visão que eu quis compartilhar com vocês. Muito legal, Maria. Acho que essa aqui eu não tinha ouvido ainda. Então, Mas é bem interessante, né? Você seguir uma ordem, né? O uhum, próprio livro de reza recebe o nome de Sidur, né? uhum. O organizado, o ordenado, melhor traduzindo. É Mas, ordem, né? Algo assim, ordem, né? Então, Petrucci, você falou que conhece uma outra explicação. Você quer compartilhar com a gente, por favor? Oi. Sim, sim. Foi essa daí. Eu recebi, né, a instrução que é o nós, justamente porque eu não rezo por mim. Eu rezo por nós como um povo único, né? E até por isso que o Sefaradi começa ontem, começou ontem. Eu acho que Nazir vai ser só a última semana. A gente já começou por nós e por eles. A gente está ajudando, tá fazendo a boa ação. Olha, eu acho que é porque os sefaradim pecam muito mais que os ashkenazim, por isso que a gente começa antes. Quem arrisca mais tem mais chance. Carol, Normal. se a gente pensar só na gula, a gente peca muito mais, porque a nossa comida é gostosa. Faz essa cara pra mim, não, presidente. Um, de- um detalhezinho, Dani, eu não sei se você já esteve na Conservativa Yeshiva lá em Jerusalém, Ainda mas não. lá eles fazem o Tachanun. Foi lá pela primeira vez que eu vi alguém rezando o Tachanun, nunca tinha visto na minha vida. E fiquei um pouco assustado até, porque eu não sei se é quem mais já viu, né? Como se reza Tachanun, você está, enfim, sentado, mas quando você tem uma mesa na sua frente, como é o caso lá da Yeshiva, você se abaixa na mesa, né? E põe o braço assim na mesa e encosta a testa no seu braço, vai, só resumindo mais ou menos a situação. E todo mundo que está rezando Tachanun faz isso na mesma hora, né? Então é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado em qualquer sinagoga que eu já tivesse visto, né? Mas enfim, só como E lá curiosidade. fazem em voz alta ou cada um faz Não, individual? cada um faz em voz baixa, cada um se abaixa e faz em voz baixa. Não vi ninguém fazendo em voz alta, pelo menos. É o mais comum. Eu já vi no Rabat fazerem em voz alta. Ah, é? Não, Dia da semana em Shacharit. é, interessante. Ok. Vamos lá fazer o Vidui, todo mundo junto? Ah, deixa eu botar o texto aqui, peraí. Só um segundo. Share. Este aqui agora. Vai. Você podia fazer a parte do Hazan e a gente repete, vai. E aí, pessoal, uma tradição é a gente dar uma batidinha no coração a cada um desses pecados que a gente fala, né? E aí eu já ouvi algumas explicações, né? Desde para a gente ter uma sensação física, né? Para internalizar, para se punir mesmo, enfim. É uma tradição, não é uma regra. Então, como toda tradição, a gente vai encontrar algumas possibilidades. Vamos lá, todos prontos? Achamnu, Ashamno. Bagadnu, Gazalnu, Ibarnu Dofi, Evinu, Behirshanu, Ei, Shanu.
Radnu, Radnu, Amasnu, Amasnu, Afalnu Sheker, Afalnu Sheker, Yatsnura, Yatnura, Izavnu, Izavnu, Latnu, Latnu, Aradnu, Naradnu, Yatnu, Yatnu, Ararnu, Saranu, Avinu, Avinu, Ashanu, Ashanu, Tararnu, Saranu, Ishinu Oref, Ishinore, Rashanu, Shano, Rashanu, Ichatnu, Shikhatno, Yavnu, Yavno, Yavnu, Ainu, Tainu, Tanu. Itano. Ok. Aqui tem uma tradução mais simples, né? Vai valer a pena a gente dar mais uma lida. Somos culpados, traímos, roubamos, difamamos, cometemos delito, incitamos o mal, fizemos abominação, extorquimos, acusamos falsamente, demos mau conselho, decepcionamos, zombamos, rebelamo-nos, provocamos, afastamo-nos, fomos perversos, pecamos, perseguimos, fomos obstinados, fizemos maldade, corrompemos, fizemos execração, extraviamo-nos e fizemos com que outros também assim agissem. Então, né, no plural, somos culpados, é um exercício bem interessante. E eu queria pedir um exercício para vocês. Acho que podemos já tirar o texto, Davi. Que não sei se a gente não tem tempo de fazer ele agora, provavelmente, mas que cada um escrevesse o seu vidui. Que vocês pegassem um momento e que vocês escrevessem um vidui. Quais são os erros que nós, quanto comunidade, não pensem individualmente, não pensem nos meus erros, né? Pensem de forma coletiva. Quais são os erros que nós cometemos quanto comunidade, quanto humanidade. Esse foi um exercício que a gente fez. Deixa eu achar que eu separei o que eu tinha feito, mas eu não tenho certeza se eu trouxe para cá ou não. Eu acho que não. Não. Eu tenho que abrir ele de novo. Eu vou abrir para compartilhar com vocês o texto que eu fiz no seminário que eu tive com a Rabina Dália Marx. Foi muito interessante. Depois eu compartilho no grupo o texto dos outros alunos também. E quem quiser compartilhar o seu texto no nosso grupo de WhatsApp também, como um vidui alternativo, pode ser muito interessante. Tá aqui, 9 estágios de Yom Kippur. Já vou compartilhar com vocês. Aqui, o meu vidui. Então, share.
share. O meu Vidui. Então, um exemplo, tá? Não estou dizendo, não estou fazendo nenhum mérito aqui, né? Até porque os dos meus colegas eu achei muito mais interessantes que o meu, mas eu vou compartilhar o que eu fiz em português, né? O deles, uma fez em russo, a outra fez em alemão, e a gente tem as traduções para o inglês. E eu resolvi seguir a ideia do ABC também, né? E aí eu coloquei: aspiramos mais do que realizamos, agradecemos pouco, banalizamos relações importantes, concentramos riquezas, consumimos mais do que o necessário, deturpamos as verdades, dividimos pouco, emitimos julgamentos, falhamos com quem amamos, gastamos nosso planeta, humilhamos o próximo, instigamos o consumo, jogamos sujo. Aí com K eu não achei nada porque não tem, né, no português. Lutamos sem motivo, mimamos nossas crianças, naturalizamos comportamentos equivocados, ofendemos para nos defendermos, poluímos nosso entorno, produzimos somente para obter lucro, queremos sempre mais, racionalizamos sentimentos, reclamamos muito, sentimos bem pouco, traímos a nós mesmos, ultrajamos nossos valores, vivemos vidas sem sentido, voltamos contra nossos semelhantes, xingamos sem razão e zoamos nossos amigos. Então, um exemplo, né? Eu acho que é um exercício bem interessante. Para mim foi muito interessante fazer esse exercício. Eu levei 20 minutos mais ou menos para fazer. Então, fica um convite para todos desenvolverem o seu próprio Vidui. E isso como parte da preparação, né? Como parte do Heshbon HaNefesh. Se eu, além de fazer o Vidui tradicional, escrever o meu texto de Vidui, eu acho que traz muita consciência, algo que a gente falou bastante ontem na aula do Moré Gabani, que talvez o mais importante nesse processo todo é a gente ser consciente das nossas ações, é trazer para a consciência os brigadeiros que a gente comeu. Vou propor um desafio, Dani. Na verdade, o desafio não é para você, é para o Celso. Cadê o Celso? O Celso está fechado aí. Mas o desafio é para o Celso. A gente vê qual saiu melhor, ou de repente a gente faz um mix e a gente usa no nosso serviço, no Neshama. Pelo menos uma das vezes a gente usa um desses. Um desses vidui aí. Ou faz uma composição de todos eles, não sei. Aí a gente decide Muito legal. Acho que a qual a melhor composição maneira. de todos é muito, muito bem-vinda, porque aí é coletivo mesmo. Então, eu tô achando que vai mais por esse caminho, mas aí eu tô dando desafio para o Celso fazer essa composição, mas vai lá, Fabi, Pessoal, para o Celso poder fazer a composição, tem vocês que têm mandar tempo. que mandar. Tem que mandar tempo para ele, claro, com certeza. Tem que fazer primeiro e mandar. Então façam. Oi, Fabi, por favor. Shalom a todos. Não, só queria fazer um comentário sobre o que você comentou, né? Você ter feito o seu vidui, e achei bem interessante porque cientificamente é comprovado, né, que quando nós escrevemos assim, se eu quero algo, se eu escrever, meu cérebro ele condiciona a entender o que eu devo fazer. Tudo que eu escrevo, o cérebro vai dimensionar de uma maneira melhor. Então, quando as pessoas falam que nós queremos fazer alguma coisa, os psicólogos até falam que a primeira coisa que devemos fazer é escrever, porque nosso cérebro ele olha, aí ele entende quando está escrito que é o que é para nós fazermos. Então, esse nível de consciência que você falou, quando nós escrevemos, realmente é onde nosso cérebro dá aquele start, fala, nossa, eu tenho que realmente
remodelar a minha imagem, remodelar as minhas ações, porque realmente eu escrever não é quando cai a ficha do como nós agimos sem perceber às vezes. Obrigado, Fabi. É bem interessante mesmo, né? É como se a gente concretizasse o pensamento, né? A hora que a gente escreve. Ele se torna concreto, né? Não fica só no campo das ideias. Bem interessante. Ok, pessoal. De Selichot, eu vou trazer para a gente mais um texto. Eu tinha pensado em dois, mas eu acho que não vai dar tempo. Que é o que a gente ouviu o pessoal fazendo lá no Kotel. Peraí, aqui. Não, cadê? Aqui. Todo mundo está vendo? Então, Adon Aselichot. Né? A gente conhece um texto muito querido nosso do Sidur, de finalização de reza, que começa com Adon também, né? Adon, Senhor. Daí a gente fala Adonai, né? Adon. Adon Haselichot, o Senhor dos perdões. E o texto é assim, eu vou cantar pra gente, tá? Adon Haselichot, Bochen Levavot, Gole Amukot, Dover Tzedakot, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu, Adur Beniflaot, Vatik Benechamot, Zocher Berit Avot, Choker Kelayot, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu, Tovu Metiv Laberiot, Yodea Kol Mistarot, Kovesh Avonot, Lovesh Tzedakot, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu, Male Zachiot, Nora Tehilot, Soleach Avonot, One Betzarot, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu, Poel Yeshuot, Sofe Atidot, Kore Adorot, Roche Varavot, Shomea Tefilot, Temim Deot, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu, Chatanu Lefanecha Rachem Aleinu. E, mais uma vez, a gente não falou, né, não falei isso, mas também ele vem com Aleph Beit, né? Adon Haselichot, Bochen Levavot, Gole Amukot, Dover Tzedakot, Hadur Baniflaot, Vatik. Então ele vem com cada letra do Aleph Beit, né? Também para ajudar na parte mnemônica. E agora eu vou usar a explicação da Marli de hoje para sempre, para ajudar a gente a fazer a organização interna. Eu não estou com a tradução do Adon Selichot em mãos, então eu vou pedir a ajuda de todos que sabem um pouco de hebraico para me ajudarem a traduzir. Vamos fazer uma tradução aqui no improviso. Adon Selichot, a gente já falou, o Senhor dos perdões. Bochen Levavot, aquele que escolhe os corações. Gole Amukot, aquele que atinge a profundidade. Dover
tzedakot, aquele que fala de tzedaká, né, de justiça. E o refrãozinho é Chatanu lefanecha, pecamos diante de ti, Rachem aleinu, seja misericordioso sobre nós. Hadur beniflaot. Como eu traduzo Hadur? Alguém me ajuda? Melhor eu procurar uma tradução. Tipo embelezar, alguma coisa? Tem a ver com embelezar? Aqui para mim fala em glorioso. A Glorioso e Fernanda, maravilhas. a Glória. Fernanda falou que tem uma tradução já pronta. Opa, por favor, Fê. Então eu vou estopar aqui. Posso falar? Por favor, Fernanda, por favor. Estão me escutando bem? Você vai falar só. Vou deixar o texto então, que a gente vai acompanhando. Eu tinha uma folhinha aqui antiga aqui da sinagoga. Senhor do perdão, que examina as profundezas do coração, que descobre os mistérios cuja palavra é justiça, magnificado por suas maravilhas, piedoso em consolar, que lembra a aliança feita com patriarcas e investiga os pensamentos humanos, bondoso que faz o bem a todas as criaturas, conhecedor de todos os segredos, que se controla para não castigar pelas iniquidades, revestido de caridade, repleto de pureza, respeitável nos nossos louvores, indulgente para com as nossas faltas, atento nos momentos de angústia, realizas a salvação, vês o futuro, convocas as gerações para a existência, dominas os céus, escuta as orações e és íntegro em todas as ciências. Pecamos diante de ti, tenha piedade de nós. Obrigado, Fê. Muito obrigado. Anda. E é interessante aqui, né? Eu gosto muito desse Hoker Kelayot, né? A tradução literal é pesquisa os rins, né? E de alguma forma eles tinham essa ideia de o pensamento humano, né? Como se a gente pensasse com os rins. Eu não sei exatamente qual que é a explicação disso, da onde vem, mas a gente tem essa ligação dos órgãos, né? Talvez o Zohar explique melhor. Cadê a Marli? Perdão, eu me distraí aqui com a mamãe, que está jantando do meu lado. Imagina. Eu estava falando da questão dos órgãos, né? Que o coração tinha a ver com memória, e aqui eles falam de. Ele pesquisa os rins, e a tradução que a Fernanda leu, ele pesquisa os pensamentos humanos, né? Como se a gente pensasse com os rins. Não sei qual que é a ligação, mas. E os rins, eles filtram, eles são um filtro para o corpo humano, certo? Certo. Então, eles filtram toda a negatividade através da corrente sanguínea. Né? O Zohar fala, no Zohar Pinchas, que é um volume completo, ele fala sobre tudo isso, e nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Então é muito interessante que fale de todo o corpo humano, né? Obrigado, Marli. Obrigado. Petrucci, você quer falar? Pode falar, querido. Existe uma linha da terapia que ela faz uma correlação entre o órgão, ou parte do corpo, por exemplo, o joelho, o lado esquerdo, o lado direito, o cotovelo, o ombro e etc. Ele faz essa correlação com doenças ou sintomas que você está sentindo agora, que é quase como se o corpo tivesse te dizendo, olha, isso daqui está doendo aqui porque o problema é ali. Você tem um problema, por exemplo, o lado esquerdo é o lado paterno, o lado direito é o lado materno. E aí você pega o joelho direito, então você está com problema em relação à parte da sua mãe em você seguir uma direção. Entende? Então existe isso daí. E existe a questão deles achavam que o estômago
os gregos, né, achavam, acho que o estômago era a parte de onde vinham as emoções e etc. Então, cada um também tinha as suas interpretações. Mas tem isso daí que é muito antigo e há pouco mais de um século atrás foi meio deixado de lado para a gente tomar mais remédio. Mas isso é teoria da conspiração. Não segue essa parte. Indústria farmacêutica, meu amigo. É isso. Tecnicamente, é exato. Aí você procura os Rothschilds e aí, se eu continuar aqui, vai cair todo mundo. Não, parou. A gente tá pedindo perdão agora, não cometendo mais. Sem fazer Lachonará, vamos lá. Por mais Não, sério de que a modo gente. algum. Mas não deixar um cego tropeçar é uma mitzvah. Primeiro é Então, Mesmo despertar o sem... ódio gratuito, né? Sem saber, né? Sim, despertar ódio gratuito é ruim, mas deixar um cego tropeçar também é ruim. Enfim, É, muita coisa são linhas tênues que separam. Mas vai lá, Dani. Taca ali É pau. Continua. interessante você trazer essa história do não colocar um obstáculo na frente de um cego, né? Quando a gente fez Sim, o Vidui, uma das confissões do Vidui é fazer o outro pecar, né? É mais ou menos isso. sim, Essa coisa de colocar um obstáculo na frente de um cego, uma das interpretações que eu mais gosto é justamente essa de é, 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 qualquer ação sua que leve o outro à chance de cometer um pecado é colocar um obstáculo na frente de um cego, né? sim. Como se você É tivesse. uma das maneiras. Ok. Bom, pessoal, resumindo um pouco o que a gente viu hoje, que não é exatamente a liturgia das grandes festas, né? A gente tem os próximos 3 encontros vão ser focados mais em Rosh Hashanah e Yom Kippur. A ideia de Selichot é justamente ajudar a gente a fazer esse Heshbon HaNefesh, ajudar no caminho que a gente aprendeu com o Moré Gabani ontem, né? Ele trouxe para a gente a ideia de 17 de Tammuz, a quebra das muralhas, né? Que a gente tem que quebrar as nossas barreiras para que a gente possa fazer essa análise introspectiva, para que a gente possa realmente chegar à consciência dos nossos atos e assim, cada vez mais, ano a ano, né, de uma forma espiral, a Mônica trouxe essa ideia da espiral, a gente ser um pouco melhor do que a gente foi no ano passado. Não precisamos chegar à perfeição, mas se a gente puder cada vez melhorar um pouquinho, né? E o caminho para isso é o caminho da consciência dos nossos atos, é o caminho da percepção dos nossos valores frente aos nossos atos. E as Selichot, elas estão aí como um, um caminho, vamos chamar assim, ou talvez até um manual, para que a gente possa intensificar essa ação, que, como já foi dito aqui, ela deve ser diária, né? A retrospectiva, a conscientização dos nossos atos, e também foi falado ontem que talvez o menor Yom Kippur que a gente tem é o Modéani, né? Diariamente eu agradecer a Deus por ter me devolvido o meu espírito, e eu termino dizendo que ele devolveu o meu espírito Bechemlah, né? Em misericórdia. Rabá emunatecha, plena é a tua fé. Fé em mim, fé que eu vou ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Então, esse é um exercício muito interessante da gente poder, uma vez por dia, analisar o nosso dia, de preferência antes de dormir, e na manhã seguinte agradecer por ter um dia a mais, uma chance a mais de agir de acordo com aquilo que eu quero agir, né? Deixar as tentações, deixar o Satan, como diz a nossa tradição, o mais afastado de mim possível, né? Para que eu não caia nessas tentações, para que eu não caia nessa
nessas armadilhas que fazem com que eu desvie dos meus caminhos, né? Inclusive, também muito interessante, ontem foi falado que a palavra het, que a gente traduz como pecado, na verdade ela tem uma tradução de alvo, né? Então toda vez que eu me desvio do meu alvo, eu estou cometendo um het, né? Eu estou pecando principalmente comigo mesmo, né? Se o meu alvo, voltando para os brigadeiros, é comer só 3 brigadeiros, toda vez que eu passar do quinto, eu estou cometendo uma transgressão comigo mesmo, com a minha saúde e com os meus ideais. Então, as Selichot, elas têm essa intenção de ajudar no Heshbon HaNefesh. E um ponto importante da Selichot, que a gente não falou ainda, é o shofar, né? Se termina a Selichot com o toque do shofar, e o momento do toque do shofar é realmente para acordar a nossa consciência, para que a gente possa refletir, para que a gente possa ter esse olhar interno e consciente das nossas ações. Só como título de curiosidade, eu já tinha preparado aqui, eu achei que não ia dar tempo, mas não vai levar mais do que 3 minutos aqui. A gente tem né, essa linha do tempo das subidas de Moshe ao Monte Sinai. Obrigado. Então, a gente tem a primeira subida, que é a primeira revelação, que aconteceu de 6 de Sivan, Shavuot, até 17 de Tammuz. Né? Moshe sobe após a revelação da Torá, permanece 40 dias e 40 noites, isso está aqui em Shemot 24:18, recebe as primeiras Luchot Abrit, as tábuas da aliança ou tábuas da lei, só que em 17 de Tammuz, quando ele desce, ele vê o bezerro de ouro, e aí ele quebra as tábuas. Tá? Então, tem aqui algumas fontes que falam sobre esse assunto, as fontes da Torá diretamente, e no nossos textos tradicionais, Pirkei de Rabi Eliezer, e no Talmud Shemot Rabbah, 47. A segunda subida é no dia seguinte, 18 de Tammuz, ele fica até dia 29 de Av, ele fica até o final do mês de Av, e ele pede... Dani, está muito baixo, agora sim. Tem algum papel em cima do microfone aí, ou parecido. Do microfone que eu estou mexendo no mouse, desculpa. Tá. Então ele sobe novamente e ele vai pedir perdão, né, pelo povo. Ele intercede pelo povo após o pecado do bezerro de ouro. Ele fica mais 40 dias suplicando perdão, né, de 18 de Tammuz até 29 de Av. Quando Deus promete não destruir o povo, né, concedendo perdão pleno, vem a terceira subida, que vai de 1º de Elul até 10 de Tishrei, que é Yom Kippur. Então, nesses 40 dias é quando ele aprende os 13 atributos da misericórdia, né? Em 10 de Tishrei, Moshe teria descido com a segunda versão das Tábuas da Aliança. E aí, isso está ligado com a ideia dos 40 dias de Selichot. Então, a tradição sefaradi de fazer Selichot por 40 dias está ligada com essas 3 subidas de Moshe, que duraram 40 dias e 40 noites, cada uma delas, e que elas culminam justamente com o perdão pleno, com o recebimento da segunda versão das Tábuas da Aliança. Então, essa seria a explicação da tradição dos 40 dias de Selichot. Perguntas, adições, comentários? Seu mouse continua fazendo barulho, mas pergunta prática. Parece a minha tela aqui, que também a Carol reclama que faz barulho. Né? Pergunta prática. Onde a gente acha o texto completo da Selichot? Tirando o Sefaria, não? Eu sei que tem um Sidur especial de Selichot, mas
Nos nossos Sidurim normais não tem, né? Isso aí. Eu procurei no Mahzor completo do Jairo, não tem Tem, Selichot. né? Não Não tem, tem né? Selichot. E nem no Sidur completo do Jairo também não tem Selichot, mas agora eu vi que ele tem um novo Sidur chamado Selichot completo, mas a Silvia Eu está achei, mostrando. eu Licença, tenho Davi. um Selihote aqui, mas Nem ele Selichot. é difícil de ler, ele é compridão. Eu Aonde? não sei se foi Davi? Ah, tá bom, você está aqui vendo na minha mão. específico, né? Tá bom. Fala, É quem está falando? todinho de Selihote aqui, mas ainda Isso. se você entrar numa sinagoga errada, isso aqui não serve para nada, porque eles Não têm uma serve, outra porque sequência tem o lá. Selichot Sefaradi, tem o Selichot Ashkenazi. Exato. Esse aqui acho que é Sefaradi. Pela Onde eu cara. comprei, Davi? eu não sei se eu ganhei ou se eu comprei. Cor Jacob, Selihote. Olha, eu arrisco dizer que você só vai ter compilado textos de Selichot no mundo sefaradi. Que é? Desculpa, Dani, de novo tá cobrindo, aí não dá para ouvir direito. Esse aqui é da Congregação em Beneficência Sefardi Paulista. Então Eu acredito que livro compilado de Selichot só vai ter no mundo sefaradi. Não, tem no Ashkenazi agora. Tem, é só entrar na Sefer que tem. São Slichot completo, é o primo do Sidur completo e do Mahzor completo. Sidur, Que bom. Slichot completo. Então deve Aparentemente ter as duas tradições, né? Se o Jairo botou completo, deve ter tanto o sefaradi quanto acho que não, acho que ele fala que é Ashkenazi. Eu li muito rapidamente, acho que fala que é Ashkenazi. E ele vende o Sefaradi também, mas aí deve ser algo parecido com esse que o Paulo está segurando aí, se não me engano. Tem mais ou menos essa cara aí. Mas enfim, não, só queria ter certeza que eu que não achei, mas realmente você também procurou e não achou, então Não achei. Nilson, você conhece algum? Eu tenho aqui em casa 4. Uau. 2 Sefaradim e 2 Ashkenazim. Haja pecado, hein, Nilson? Tá louco. Tá louco. Mas a Sefer, ela tem sim para vender os dois tipos. Os dois no Sahim. A Sefer tem, com certeza. Parte Também E eles tem, são Bob, tem mais. ortodoxos, né? Deixa eu ver, Jacobson. Eu tenho esse e tenho mais também. Uau. É só de Selichot? Os dois completos, do Mazor, Sefaradi. Não, esse é o Mahzor, esse é Mahzor Mahzor. Sefaradi. É o Mahzor. Mas eu tenho outro também, do Serrilot. Eu não sei por onde é. Muitos textos da Selichot vão estar no Mahzor. Sim, isso sim. 13 atributos divinos, o Vidui, Ya'aleh, no Mahzor Sefaradi vai ter a dona Selichot. Tem. Achei aqui um costume Rabat. Selihote para o mês de Elul, de acordo com o costume Rabat. Uau, Paulo também está cheio, a biblioteca cheia. Interessante. Muito bom. Mas basicamente vão ser poemas litúrgicos da Idade Média, adicionados a esses textos que a gente falou. Né? Salmos. Daniel, Oi. Fala, Ana. eu ouvi que tem que o Salmo de Davi, o 27. É bom ler todos os dias de Elul? É isso? Então, existe essa tradição e tem muitos Sidurim, e a partir do primeiro dia de Elul até Simchat Torá se fala o Salmo 27. Sim. Sim. Está na página 10 do Sidur da Simchat. E que o número 40 é o que mais aparece na Torá, e esse é porque é um número de transformação, né? Sim, aí eu até deixo para a Marli melhorar E aí tem dela. nome mãe, né? Aí eu já estou fazendo confusão, mas... Não, mas a coisa do 40, o 40 tem a ver com transformação, sim. Que a mãe está até o fato de gerar, né, uma criança... São 40 semanas. Isso. E o mikvé também tem que ter 40 litros de água, é isso, né? Isso eu não sabia. Nunca ouvi falar. Eu também não sabia. Para transformar o impuro precisa dessa quantidade de água. E dos salmos que pedem para ler, né, durante o mês de Elul, o Salmo 27 2 vezes ao dia. Sim, e que o nome Elul é a abreviação de um verso, né, da Torá. Anile Dodi. Anile Dodi.
É difícil dizer que Elul é isso, Aham. mas falha que Elul tem esse Acróstico. acróstico que, Uhum. que é uma das frases que se fala no casamento, né? Anile Dodi, Vedodi, eu para o meu querido e meu querido para mim. A, Uhum. a história de Elul ter esse acróstico é como a visão de que agora Deus ele está no campo, a do Uhum. D, né? Eles falam. Então ele está mais perto, né? Mas eu gosto muito da ideia de que, na verdade, Deus está sempre disponível para a gente. A gente é que está mais disponível para Deus esse mês, Mas né? esse acróstico aí força um pouco no VAV, né? Vedodi, ao invés de colocar o Dalet, coloca o VAV. Forçou, né? Mas a frase é assim, Anile Dodi, Vedodili. O V você come ele, o Ani Vedodi, Dodili. Esse V aí Aí não é tem graça, né, Paulo? expletivo, isso aí é expletivo. Eles forçaram a barra, tinha que ser D. Eu acho que Uhum. forçou um pouquinho. É, É um expletivo, Bom, é uma posição dispensável. se a gente começar a olhar, tem bastante coisas que se forçam um pouquinho, mas acho que o importante é buscar esses significados, né, acima de tudo. é, tá bom. Tem É 14 participação, foi. Ok. Ah, isso. É da Entendi. Hasselblad. É, isso mesmo. Petrucci, tá? Ó, tá estudando, hein, Petrucci? Hum. Queridos, muito obrigado pela presença de todos. A ideia aqui era iniciar um pouquinho sobre a liturgia. Na próxima segunda-feira, a gente vai olhar mais sistematicamente para a liturgia de Rosh Hashanah. Aí a gente vai misturar Rosh Hashanah e Yom Kippur no terceiro encontro, e o último encontro a gente vai ter o Moré Celso falando de Unetanetokev e mais alguns piutim. Então, espero vocês. Celso Zilbovicis, é isso, só para esclarecer. Dani, super obrigado. Muito feliz da gente poder ter começado o mês de Elul dessa maneira, de uma maneira tão significativa. Acho que é muito bacana. Lembrar a todos que estamos esperando as confirmações das pessoas que vão participar de Rosh Hashanah Yom Kippur, né? Não adianta só estudar, depois tem que estar lá na sinagoga, né? Preferência não deixar chamar. Para quem ainda não encontrou o link, é só digitar neshama.org.br, vai ver lindas fotos ali e vai ter um lugar para registre a sua presença, sei lá, alguma coisa assim. É só clicar naquele botão gigantesco que tem lá e fazer sua inscrição. Qualquer dúvida sobre pagamento, valores, etc, etc, falem com a Laila, tá o telefone dela lá também. Lembrar que os valores que estão no site, que aparecem no site, aparecem também nos flyers que a gente mandou já há alguns dias atrás, semanas atrás, na verdade, eles valem até o final deste mês, então não percam a oportunidade. Mesmo, não precisa pagar tudo, mas precisa pagar pelo menos o sinal, né, para a gente ter a confirmação da presença, dá para dividir em mais vezes. Depois disso a gente vai mudar os valores, né, para quem se inscrever mais perto da data, mudar para cima, claro, né. Então não percam essa oportunidade, avisem amigos, familiares, temos bastante espaço, queremos ter a casa cheia, vamos ter na condução do serviço Moré Celso Fireman, que está aqui com a gente, a Hazanit Flávia Virgínia, o futuro Hazan Maurício, que está se preparando com muito afinco para fazer algumas partes do serviço. Enfim, vai ser uma coisa realmente muito bonita. Então, todos mais do que convidados para estar junto com a gente tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, não esquecendo que no meio disso de Rosh Hashanah tem o Tashlich também, todas as datas, horários estão todos lá no site, tá bom?
E a gente se vê amanhã não, na quarta-feira temos estudo da Parashat Shoftim com o Moré André Roemer. Tomem o seu Rivotril e venham, só que na quarta-feira às 8h30, 20h30, tá bom? Nesse mesmo endereço aqui, às 20h30 nos vemos e continuamos nossa caminhada dentro da Torá, tá bom? Obrigado mais uma vez, Dani, um grande abraço, nos Obrigado a vemos. todos pelas contribuições. Obrigada. Boa Obrigado, noite. Dani. Muito Dani. bom. Olha, é super